Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã, porque o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, um dia o Senhor nos escolheu, Senhor, fez de nós templo do Espírito Santo. Por isso, essa manhã também pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes nós profanamos o templo, Senhor, com as nossas escolhas, com a nossa maneira de viver. Nos perdoa, Senhor. Essa manhã o Senhor possa nos purificar, Senhor, possa fazer de nós esses testemunhas, esses servos fiéis e prudentes, cuidando uns dos outros e amando o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, nós não queremos ter um viver religioso, Senhor, muito menos cheios de regras, Senhor, mas nós queremos viver a realidade de Cristo. Queremos que o Senhor possa se expressar em cada um de nós. Por isso, essa manhã nos abrimos a Ti. Nos limpa, Senhor, mas também fala para dentro de nós. Trabalha em nosso caráter, em nosso coração. Senhor Jesus, precisamos de Ti essa manhã, Senhor. Usa cada um de nós. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, ontem, esse final de semana, a gente teve o sentimento de passar o sentimento da conferência, né? Nós ganhamos ontem, o Geninho deu um panorama geral. Hoje eu quero entrar mais específico em alguns pontos, né? Então, nós queremos pedir que os irmãos se atentem a isso. Por quê? Porque uma das coisas fortes que foi falada para nós na conferência, irmãos, principalmente na última mensagem, é que nós só podemos ser testemunhas. E testemunha, lembre, testemunha é um Marte vivo, certo? Sim. E um Marte é uma testemunha que morreu. E o Senhor nos chamou para ser essas testemunhas. Só que uma testemunha, ela só pode falar daquilo que ela ouviu, daquilo que ela viu e daquilo que ela conhece. Nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos, senão, como o Wanderson falou ontem, né, vira um papagaio, repetindo coisas, mas sem realidade. Então nós precisamos aprender a ter realidade em Cristo Jesus. E uma das coisas que nós lemos ontem, foi Atos 22, né? Que nós lemos ontem foi 22, não é isso? Os versículos 8 e 10, nós vimos que quando o Senhor apareceu para Paulo, que era um perseguidor, a primeira coisa que ele perguntou foi: quem és tu? Por quê? Porque a primeira coisa que nós precisamos é saber quem é o Senhor. Então, na conferência passada nós vimos que os nossos olhos foram abertos, né? Agora os nossos olhos te veem. Mas qual que é o intuito dos nossos olhos verem o Senhor? É saber que nós somos dele. Por um lado, nossos olhos se abrem. Irmãos, agora o nosso coração precisa se abrir. Para sabermos, temos a certeza que nós somos dele. Mas para que precisamos saber que nós somos dele? Que aí vem a segunda pergunta de Paulo, né? Que farei? Se nós somos do Senhor, e o Senhor nos dá essa liberdade de escolher por ele, nós temos que perguntar: Senhor, e agora? O que farei? A minha vida não é mais minha. Eu não posso viver do jeito que eu quiser. Né? Nós sabemos, e eu creio que todo mundo aqui, se não já falou uma vez na vida, mas já pensou, com certeza, uma frase típica, o Davi até compartilhou na conferência, né? Falou assim: olha, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quiser. Eu não vou pedir para levantar a mão não, porque eu sei que todo mundo já pensou isso, ou já falou alguma vez na vida. Né? Mas nossa vida é nossa, irmãos? Ou nós somos do Senhor? Se nós somos do Senhor, nós temos que entender: Senhor, que farei? Oh, Senhor Jesus. E quando nós entendemos isso, lembra um pouco mais para frente, olha, o Senhor falou para Paulo aí que ele precisava do corpo. Só vai até a cidade, alguém vai te falar o que tem que fazer. Então, o princípio, irmãos, nós não tem como ser cristão sozinho.
não tem como ser testemunha sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do corpo de Cristo. E dentro disso, no versículo 14, fala assim: em seguida ele me revelou, o Deus de nossos antepassados, aqui Anania falando para Paulo, tá? Te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires a palavra da sua própria boca. Então, preciso conhecer a vontade de Deus, ver o Senhor e ouvir uma palavra da sua própria boca. Irmãos, o que nós temos ouvido, o que nós temos visto e o que nós temos conhecido, isso determina que tipo de vida nós temos. E aí, vamos entrar dentro agora de alguns pontos, de alguns personagens que nós estamos lá. Vamos nesse livro de Atos mesmo, capítulo 6. No capítulo 6, fala que estava acontecendo alguma situação dentro dos irmãos que estavam reunindo juntos e houve uma reclamação por parte das viúvas, dos órfãos que estavam sem o que comer. Irmãos, há irmãos perto de você sem comer? Aqui não estou falando só da comida física não, tá? Principalmente a comida espiritual, a palavra. Mas no versículo 12, né, os apóstolos falou, versículo 12 não, versículo 2 e 3, falou assim: olha, a gente precisa resolver essa situação. Então eles reuniram para ter comunhão. E no 3 fala assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Então, tinha que escolher pessoas, irmãos, e aqui dentre eles estavam um jovem, cheio do Espírito, bom testemunho. Bom testemunho é uma testemunha. É alguém que fala assim: puxa, eu dou um bom testemunho daquele irmão. Ele é uma testemunha de Cristo. Quando falamos que somos o templo do Espírito Santo, não é isso que o Senhor nos fala na sua palavra, que nós somos templo do Espírito Santo? E naquela época do povo de Israel, o templo servia para quê? Para adorar o Senhor. Então as pessoas viam o templo, elas já pensavam o quê? Puxa, eu preciso adorar o Senhor. Quando as pessoas nos veem, nós somos templo do Espírito, elas nos veem e falam: puxa, eu preciso adorar o Senhor. Ou elas pensam outras coisas? Ou elas pensam: qual partido ele é? Ou ela pensa: que time ele torce? Irmãos, isso é muito sério. A maneira como nós vivemos, o que nós vimos, tocamos, comemos, conhecemos, influencia também como as pessoas enxergam o Senhor, se elas vão adorar o Senhor ou não. E esse é um ponto de atenção para nós. Então o Senhor nos chamou para ser cheios do Espírito, ter um bom testemunho. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não somos falhos. Nós somos falhos. E para o Senhor avançar em nós precisamos reconhecer isso, que nós somos pecadores e que nós carecemos da misericórdia de Deus. Nós precisamos aprender a confessar diante do Senhor os nossos pecados e falar: Senhor, eu realmente sou esse trem torto aqui. Só que graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, há um caminho para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu preciso reconhecer diante de Deus a minha vida, para que o Senhor possa ter caminho. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou algumas versões, cheio de graça, né? Ó Senhor Jesus. E esse jovem, irmãos, foi chamado, um jovem cheio de fé, cheio do Espírito, de bom testemunho, foi chamado para servir as mesas, para servir alimento para os irmãos. Muitas vezes nós achamos, e o conceito humano tem isso de que, puxa, só é bom se eu estiver servindo naquele serviço, que aquele serviço aparece mais, aquele serviço destaca mais,
Puxa! Irmãos, não é essa a questão. O importante para Deus não é o serviço que os humanos, vamos dizer assim, colocam como cargos. O importante para Deus é se nós somos cheios do Espírito ou não. Se nós somos cheios de fé ou não. Esse jovem, ele não se importou. Puxa, eu queria estar lá na oração e na palavra. Por que eu tenho que servir a mesa para a viúva? Ele não perguntou isso. E por que ele não perguntou isso? Porque ele conhecia o Senhor. Quando nós ouvimos, quando nós vemos e quando nós conhecemos, somos testemunhas, nós nos importamos com essas outras coisas. Nós nos importamos em, Senhor, o que farei? O que o Senhor quer que eu faça? Aquele irmão precisa receber a palavra. Senhor, então eu vou lá na casa dele, suprir palavra para ele. Precisa alimentar a viúva, precisa alimentar o órfão. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Um coração de simplicidade, de reverência e de temor diante de Deus. E qual foi o resultado disso? Ele servindo, o Senhor uma hora falou assim, olha, agora, cheio do poder do Espírito, você tem que dar testemunho da história para esse povo. Então no capítulo 7 ele abriu a boca e falou para aquela multidão. Alguns ouviram, outros não, né? Mas qual foi o resultado disso? Vamos lá para o final. Versículo 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu, contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sabe qual que é o resultado de ser uma testemunha? De ter um viver cheio do Espírito? É uma hora, irmãos. Não sei quando. O Senhor vai nos usar quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas um momento a gente vai abrir os olhos, vai olhar os céus, e os céus vão estar abertos. Aqui você assim, puxa, mas ele morreu depois. Eu acho que eu não quero ver o céu aberto, não, se eu tiver que morrer depois apedrejado. Irmãos, eu queria ver o céu aberto. Foi estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Nós precisamos desejar ver os céus abertos. Não viver só para nós mesmos. Não achar que a nossa vida é mais importante daquilo que o Senhor deseja. Nós não somos de nós mesmos. Mas nós só conseguimos enxergar isso se nós entendermos o que nós temos visto, ouvido e conhecido. O que nós temos comido. E aí, vou entrar no outro jovem, lá Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1. Juninho entrou nisso também ontem. O que nos faz ser esses discípulos, ser essas testemunhas, é a nossa decisão do que nós estamos comendo. Versículo 8 do capítulo 1 diz assim, Daniel, porém, decidiu no seu coração. Então, houve primeiro uma decisão no coração. Por quê? Porque o coração, irmãos, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O que está no nosso coração? O que nós amamos? O coração tipifica o amor. O que nós anelamos? O que nós amamos? O que nós damos mais importância hoje? É lá que vai estar o nosso coração. Só que Daniel olhou para aquilo e falou assim, eu sou um jovem, estou no meio do centro da obra de Satanás. Está ali no meio daquela confusão. Me chamaram para ir diante de um rei, que é a figura de Satanás lá. Se eu não andar na linha, eu perco a minha cabeça. Mas um jovem que conhecia o Senhor, ele ouviu, ele viu e ele conheceu quem era o Deus de seus pais. Ele recebeu no seu coração algo que era mais valioso do que a própria vida. Por isso ele teve a força de decidir em seu coração não se contaminar. Ele decidiu não se tornar impuro
consumindo as iguarias do rei, nem o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Agora, vamos ser sinceros. Se fosse cada um de nós, assim, puxa, olha, escolhi aqui os melhores, você está entre os melhores. O ego já fala, puxa, eu estou entre os melhores. Aí vai te levar para o palácio, fala assim, olha, aqui tem picanha, tem pizza, de tudo que você pensar, sorvete, o que mais? Açaí, Nutella, um pote desse tamanho de Nutella, o que mais? Sushi, hambúrguer, tudo assim na mesa, à vontade. Fala assim, olha, para você que é um jovem, às vezes você está sem um tostão no bolso, tem uma mesa farta para você aqui, e você está entre os melhores, você ia recusar, irmão? Aquilo que você mais gosta, você ia recusar? Daniel recusou, porque para ele existia algo mais valioso do que as finas iguarias do rei. Aí agora trazendo para nós, de forma prática, tá aqui, ó, ele pediu para comer legume e água, né? Tomar água. Tá aqui, legume e água. Certo? Legume e água. E tá aqui, as finas iguarias do rei. O que a gente tem escolhido? Vamos ser sinceros. Não há condenação naquele que está em Cristo. Não é uma palavra para condenar. Mas a gente precisa receber a luz diante do Senhor daquilo que nós temos escolhido. Qual dieta temos vivido? Precisamos comer mais legume e água, né? Se tornar saudável. Só que só é possível pelo poder do Espírito Santo. Se nós ouvirmos o Senhor, virmos o Senhor, conhecermos o Senhor. Se isso não for real na minha vida, irmãos, o resto é apenas aparência. Para ser real, eu preciso mudar a minha dieta. Eu preciso dos legumes e preciso da água. Amém? Então, antes de continuar, eu queria pedir para os irmãos fecharem os olhos e orarem. Considerarem diante do Senhor. Senhor, o que eu tenho comido? Senhor, muda a minha dieta. Senhor Jesus. Senhor Jesus, aleluia. E aí, irmãos, nós precisamos, é um encorajamento para nós, né? Nós falamos ontem, principalmente para os irmãos mais maduros, né? Agradecemos ao Senhor pela vida de vocês, porque se a nossa geração hoje, né, a minha geração, tem permanecido, foi porque nós somos cuidados por vocês, né? Vocês pagaram preço, um labor de amor, muitas vezes em choro, em oração, em carregar nos carros, né? Às vezes nem tinha carro naquela época, era mais ônibus que a gente andava, mas nos acompanhava. E Daniel começou um jovem, só que Daniel ele foi usado muito, não só na juventude, mas durante toda a sua vida, porque ele decidiu no coração. E ainda mais velho, ele pôde esclarecer para Ciro, assim, Ciro, está falando de você na palavra aqui, porque você tem que liberar o povo para ir lá reconstruir Jerusalém. Então, irmãos, o viver de vocês como testemunhas
é para encorajar e ser uma ponte para uma nova geração e reconstruir Jerusalém. Nesse novo início, Deus não está contando só com os mais jovens, Deus está contando com todos, mas principalmente para que a gente seja uma ponte, para que uma nova geração possa reconstruir Jerusalém, reedificar os muros. Isso é ser testemunha, isso é ser discípulo, isso é ser sacerdócio real. E aí nós vimos que isso está muito ligado dentro do que nós vimos também de 2 Coríntios capítulo 10, né? Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 7, diz assim: por ora observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar esse fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedades de Cristo. Aqui Paulo falando, porque Paulo um dia viu um jovem e ficou impactado com o jovem Estevão, que mesmo sob pedradas, viu o céu aberto, foi testemunha até o fim. Então Paulo pôde falar que, olha, nós somos propriedade de Cristo. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Qual que é o objetivo, né? O que farei, Senhor? Capítulo 2, versículo 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, primeiro o Senhor nos deu título. Perguntei para os adolescentes, né? Qual o título que você gostaria de ter nessa terra? O rei do futebol, rainha da internet, que mais? Qual o título tem? É o rei do gamer, né? Tantos títulos, mas os títulos que o Senhor nos deu é muito melhor do que qualquer um desses. Primeiro ele começou falando, olha, vocês são uma geração eleita. Irmãos, cada um de nós faz parte de uma geração eleita, escolhida por Deus. Então fala para o irmão que está do seu lado, você é geração eleita. Mas o Senhor também nos falou o quê? Que nós somos sacerdócio real, nação santa, e nós somos de propriedade exclusiva de Deus. E se nós somos propriedade exclusiva de Deus, como nós temos vivido? Quando nós vamos receber alguém em casa, aí mais as irmãs do que os irmãos, porque os irmãos não têm tanta essa sensibilidade, né? Mas as irmãs, quando vai receber alguém, você recebe na sua casa de qualquer maneira? Às vezes vai chegar, a visita é amanhã. Hoje você já está preocupada. Puxa, eu tenho que arrumar a casa. Será que o banheiro está limpo? E deixa eu ver se já tirou o lixo. Não, vamos mudar o móvel de lugar. Fica o dia inteiro assim. O marido fica até doido. Né? Lá em casa minha esposa que é organizada. Ela deixa para receber, é assim, tudo tem que ser bonitinho. Tem que receber, tem que estar combinando. Eu pego lá, se eu for colocar, eu coloco o copo de requeijão, o outro, não, tem que ser os copos tudo bonitinho. É assim que faz, né? Nós, como propriedade exclusiva de Deus, como templo do Espírito Santo, como tem sido a organização? Será que quando as pessoas chegam e falam assim, puxa, está tudo bagunçado? Está tudo misturado? Lá em Reis, é uma época que o templo foi profanado. Tinham coisas lá dentro do templo que era do ídolo, de Baal. Aí o rei Josias foi lá e vou limpar tudo, porque no coração dele fervia de amor pelo Senhor, de temor, de reverência.
Mas isso é a história de Israel. Mas e nós como propriedade de Deus, como templo do Espírito Santo? Será que em nós ainda há ídolos, irmãos? E nós temos que confessar, muitas vezes tem aquele ídolo que a gente acha mais bonitinho, fica escondidinho. Eu falei o exemplo do celular, de jogo, de série, até mesmo de família. Tudo isso pode ser um ídolo que está ali escondidinho, está enfeitando. Isso é profanar o templo do Espírito. Nós precisamos limpar o templo, precisamos limpar a nossa vida. As pessoas possam ver a casa arrumada, organizada no nosso interior. Amém? Mas aqui ele falou a resposta de Atos 22. Que farei, Senhor? Pessoal, eu estou te separando, você é uma propriedade exclusiva, mas qual que é o propósito? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como testemunhas de Cristo, o nosso falar tem que ser para proclamar as grandezas do Senhor, proclamar o Evangelho. Irmãos, não é para proclamar as coisas dessa terra. Nós sabemos que esse ano vai ser um ano bem complicado, em muitos sentidos, no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos testemunhas do Senhor. Nós não temos que ficar proclamando outras coisas, nós temos que proclamar Cristo. Nós não temos que compartilhar outras coisas, nós temos que compartilhar Cristo. O nosso viver é para Cristo Jesus. Isso tem que queimar no nosso coração. Não as coisas dessa terra, não querer trazer as coisas dessa terra para a igreja, para as reuniões, irmãos, mas levar Cristo aos irmãos, levar Cristo às pessoas. E qual que é a função do sacerdote? Os irmãos sabem? Interceder, né? Mas levar Deus aos homens e levar os homens a Deus. Então a função do sacerdote é como um garçom, é fazer o encontro mais celestial dessa terra, de reconciliação. Lembra lá em Coríntios? Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Eis o tempo sobremodo oportuno. Irmãos, hoje é o tempo sobremodo oportuno. O Senhor nos colocou como sacerdotes reais, não foi para exibir, colocar uma plaquinha aqui, puxa, faço parte da realeza, sou sacerdócio real. Não. O Senhor nos chamou e nos colocou como sacerdotes para que possamos levar Cristo às pessoas e levar as pessoas até Cristo. Que esse ano, em nosso coração e entre nós, isso possa queimar, de sair para pregar o Evangelho, de cuidar das pessoas, de amar mais o Senhor do que as nossas coisas, a nossa vida. Isso é mais importante, irmãos, porque o tempo se abrevia, né? Então, como sacerdotes, a função de interceder pelo povo, nós vemos também um pouco da história de Esther. Eu não vou entrar em todos os pontos aqui por causa do horário, tá? Mas na história de Esther, quem era Esther? Da mesma forma que Daniel e seus amigos, da mesma forma que Neemias, que Esdras, Esther também foi uma criança que foi levada para aquela terra de ídolos, Babilônia. E ela perdeu os pais. Mas ela tinha um primo, tio, que virou pai, tomou ela como filha, né? Mordecai. E nesse meio tempo, irmãos, não dá para entrar aqui agora colocando datas, mas eles são contemporâneos, né? Daniel, Mardoqueu, Neemias, viviam tudo lá. Outro momento a gente pode colocar em datas para os irmãos visualizarem. Eu acho legal isso. Mas naquele momento aconteceu de um rei bem bagunçado. Fez uma festa, chamou os seus convidados de honra e ele queria exibir o que ele tinha de mais bonito.
que era a esposa dele, a Vaste. Sabe o que o mundo quer fazer com cada um de nós, se nós não vivermos na presença do Senhor? Quer exibir. Só esse aqui é meu escravo, é o meu troféu, quer exibir. Irmãos, o Juninho falou ontem, nós já fomos libertos. O Senhor nos comprou por um alto preço. Não voltemos ao jugo de escravidão dessas outras coisas. Mas essa esposa dele, Vasti, ela não quis. Não vou lá, recusou. Resumindo, o rei ficou irado, colocou ela trancada num canto, falou assim, olha, vou procurar uma nova esposa. E foram procurar a jovem mais bela. Então, Esté já não era mais criança, era uma jovem. Qual que é a reação de todo pai, né? Falou assim, puxa, eu tenho que esconder minha filha. Esse rei não pode achar minha filha aqui. Mas Mardoqueu era alguém que conhecia o Senhor. Ele via o Senhor. E ele ouvia o Senhor. Mardoqueu tipifica também o Espírito Santo. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor faz, mas o Senhor está fazendo. Nós precisamos aprender a compreendê-lo, a ouvi-lo e a conhecê-lo. E eles acharam Esté, levou Esté, deu para ela a melhor alimentação, um melhor spa, foi um banho de beleza. Aí para as irmãs, né? Quem não gostaria das irmãs de ir para um spa, né? Receber um banho de beleza, ficar lá, puxa, tem 20 moças me servindo aqui, uma massageando o pé, banho de rosas, perfume. Não ia ser bom? Esté teve tudo isso. Porque ela foi escolhida pelo aquele rei ali. Só que, vamos lá, no livro de Esté. Esté causava boa impressão, né? Então, só que todas as vezes o Espírito está fazendo algo, o inimigo também vai querer fazer algo. Então, Ramã, Agagita, e o Agagita, ele é descendente de Agag, que é um amalequita, né? E a amalequita tipifica a carne, que é inimigo do povo de Deus eternamente. Então a carne, ela sempre vai ir contra cada um de nós e contra o Espírito. Então Ramã, ele trabalhava ali para o rei, ele estava sendo exaltado, mas Mardoqueu não se dobrou para Ramã. Onde Ramã passava, todo mundo se abaixava e ajoelhava. Mardoqueu não. Por quê? Porque ele também tinha uma decisão no coração dele, porque ele conhecia quem era maior do que isso. Ele não se importava com a própria vida, porque ele via o Senhor. Só que Ramã falou assim, quem que é esse camarada que não se curva? Descobriu que ele era judeu, aí o que ele fez? Rei, tem um povo aí que você tem que mandar exterminar. Esse povo aí vai te dar problema depois. Estou parafraseando, tá? Então o rei, com o selo dele, pode matar todo esse povo. Mandou a notícia para toda a província. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4. Versículo 4. Diz assim, quando as criadas da rainha Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita. Mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco e cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Mardoqueu, ele se humilhou quando ele viu o decreto do rei. Esté, preocupada com ele, mandou que cuidassem dele, mas ele não quis. Aí, então, Esté mandou o servo lá, Ratá, para saber o que acontecia, né? Por que ele está tão transtornado, tão angustiado? E aí, irmãos, aqui é algo para nós. Todos nós somos passíveis de passar por angústias. Situações que nos deixam, às vezes, ansiosos, deprimidos. Mas nós temos que ter uma certeza que nós temos o Senhor. E o Senhor está cuidando. Ainda que venham as ansiedades, as crises de pânico, as angústias, irmãos, nós temos o Senhor e nós somos dele. Nós somos propriedades do Senhor. Amém?
Então Ratá foi lá falar com Mardoqueu no versículo 6, aí no 7. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Ramã havia prometido depositar na tesouraria do rei para execução e matança total dos judeus. E também no versículo 8 deu a cópia, né, do decreto para ele mostrar para Ester. E explicasse tudo o que estava acontecendo. E aí, no final do versículo 8, falando ainda, pede para Ester falar com o rei e que rogasse misericórdia, intercedesse junto a ele a favor do seu povo. Aí Ratá, no versículo 9, falou para Ester. No 10, ela foi responder para Mardoqueu. No 11, todos os oficiais do rei, é a resposta dela. E o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para essa pessoa, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E não sou eu chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Então a resposta dela para o Mardoqueu foi o que? Olha, eu entendi a sua angústia, eu entendi o decreto, mas eu preciso te falar uma coisa. Existe uma lei aqui. Só pode chegar na presença do rei quem ele chama. E se não for chamado e chegar lá e ele não estender o cetro, a pessoa morre. E tem 30 dias que o rei não me chama. Você está querendo que eu vou lá me apresentar? E se ele não estender o negócio, eu vou morrer. E aí? Você não me ama, não? Essa foi a resposta dela. Aí, qual seria a nossa resposta? Será que a gente iria se arriscar? 30 dias sem ser chamado? Eu vou lá? Não é? Versículo 12. Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mas no 13, olha, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única escapada da matança dos judeus. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Mardoqueu, irmãos, era um mentor para ela. Todos nós tivemos algum irmão que foi um mentor para nós, que nos ajudou. E hoje, cada um de nós também podemos ajudar alguém. Só que precisamos ouvir, ver e conhecer o Senhor. Essa é a resposta de alguém que conhecia o Senhor. Ele olhou para a resposta, ele deu para ela e falou assim, olha, você acha que é só porque você não está aí no conforto que você vai escapar? Deus pode estar querendo, colocou você aí para te usar nesse momento, mas se você não quiser, Deus vai arrumar livramento de outra maneira, mas Ele vai livrar porque é povo dEle, é propriedade dEle. Mas quanto à sua escolha, pode afetar você e a sua família. Essa foi a resposta dele. Duro, né? Puxa, irmãos, imagina, ela estava no conforto, segura, rainha. Para que ela ia correr risco? Colocar o pescoço dela em jogo? Que tipo de cristão nós somos? Será que nós escondemos quem nós somos? E aqui, não falo na reunião, é no nosso viver, é em casa, é no trabalho, é em escola, é no dia a dia, é com o vizinho. Que tipo de cristão nós somos? Mas aí, ela recebeu essa ajuda, e aí ela mandou responder de novo, só que agora ela já tinha recebido a luz. Pessoal, vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital de Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Aqui foi uma testemunha. Qual foi o título que a gente trouxe da conferência? Vós sois dele. E aí tem um ponto que eu ganhei, a Thalita compartilhou sexta-feira lá no coro, que eu não tinha ganhado isso, por isso que é importante quando os irmãos compartilham. Vós. Vós. Aqui a Esther não falou assim, olha, eu vou orar
vou jejuar e vou falar com o rei. O que ela fez? Olha, pede para o povo, pede para os irmãos, ajunta os irmãos, orem, jejuem, eu também vou orar e jejuar. E se eu morrer por causa disso, morri, mas eu sou uma testemunha do Senhor. Ela foi uma sacerdote para interceder pelo povo, mas ela também levou o povo a se aproximar de Deus. Pessoal, eu vou pedir ao Senhor misericórdia para o povo, mas pede o povo também para ir diante de Deus. Essa é a função de cada um de nós, irmãos. É não olhar para a nossa vida, mas olhar para o Senhor. Olhai firmemente para o Senhor. Firmemente, pois, olhai para Cristo, para Jesus, e nada mais. Para Jesus e nada mais. Amém? Por causa do horário não vai dar para entrar nos outros pontos, mas a pergunta que fica para nós: qual é o palácio que nós precisamos abandonar essa manhã? Qual palácio de conforto temos vivido que precisamos abrir mão? E quem é o Mardoqueu na nossa vida? Amém? Irmãos, não nos desviemos a nossa atenção com as coisas dessa terra, seja política, seja futebol, seja série, seja jogo. Concentremos em Cristo Jesus. Ele nos chamou para ser sacerdócio real. Vós sois dele, em Cristo Jesus. Amém? O Senhor possa abençoar os irmãos e nos dar graça. Vamos colocar aqui para os irmãos que desejarem compartilhar. Não só os adolescentes que quiserem vir, tá? Mas todos os irmãos que desfrutarem esse final de semana, quiserem, tiverem sentimento de compartilhar, o microfone está em aberto. Jesus é o Senhor.